Saudações a todos e a todas. Continuamos nossa reflexão sobre Paulo, primeiramente, sobre a vida de Paulo, para podermos entrar com mais facilidade nos escritos que ele nos deixou. Então, Paulo é judeu de sangue e legalmente, pela lei, ele é romano, por ter nascido em Tarso. O que mais podemos ter de informação, por exemplo, das cartas sobre ele, sobre a pessoa dele? Há um outro elemento que ele já apontou, dizendo que ele, pelo zelo, ele foi perseguidor da igreja. Quando lemos a carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, essa carta aos Gálatas é a carta de próprio punho de Paulo. Ele diz aos Gálatas: vocês ouviram, no capítulo 1, versículo 13, vocês ouviram certamente da minha conduta de outrora no judaísmo. Vocês devem ter ouvido como eu fui quando era judeu, quando estava no judaísmo. Judeu continua sendo. De como perseguia sobremaneira, como perseguia muito e devastava a igreja de Deus. E como progredia no judaísmo, mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Então aqui afirma a sua convicção judaica, como ele era zeloso, como ele se esforçava e como ele perseguia os cristãos. Como ele perseguia os cristãos. A mesma coisa ele disse na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 6. Quando ele está falando de si mesmo, ele diz: quanto ao zelo perseguidor da igreja, já vimos esse texto. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. E na primeira aos Coríntios 15, 9, lá a gente lê: eu sou, primeiro aos Coríntios 15, 9, eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então, aqui outra informação importante sobre Paulo. Perseguiu a comunidade cristã primitiva. Estamos muito no começo, o período ainda da primeira expressão da comunidade. Jesus ainda está vivo, Jesus acaba de morrer, os apóstolos estão começando o seu trabalho, Estevão é apedrejado, o diácono, segundo Lucas, Paulo estava lá, seria o jovem Paulo, que aparece aqui na figura dele. Alguém muito zeloso por Israel e sua religião, que não aceita estes judeus que estão introduzindo costumes novos, não aceita estes judeus que estão desvirtuando o judaísmo com algo novo que eles dizem que vem de um mestre, também judeu, Jesus de Nazaré. Então, para Paulo e para os seus contemporâneos, sobretudo a escola, ele é fariseu, a escola que ele frequenta, seus colegas, eles olham o judaísmo como em dois pontos extremamente inaceitáveis para os judeus de estrita observância. Este que eles chamam de Messias, alguns estão dizendo também que ele é Deus. Primeiro, ele é o Messias, quais os sinais messiânicos que ele coloca? Bom, a pergunta fica sempre: mas ele é Deus? Há um só Deus? Isso é uma blasfêmia.
E pelo que sabiam, ele mesmo deu a entender que era Deus de alguma forma. E outro elemento não aceitável, outra atitude não aceitável por parte dos judeus e praticada por estes judeus que se chamavam de nazarenos, que eram chamados de nazarenos e que foram chamados de cristãos. A outra atitude foi aceitar no meio deles não judeus. Então, pagãos começavam a entrar nesta comunidade dos discípulos de Jesus, a fazer parte normal da comunidade dos discípulos de Jesus. E eles até entravam na casa de pagãos e chegavam a comer com pagãos, o que os judeus não faziam. Essa presença de não-judeus no meio de uma comunidade de origem judaica não era aceita por Paulo, não era aceita por seus companheiros. Essa presença de não-judeus não foi aceita pelos judeus, sobretudo de estrita observância. Então, Paulo, a atitude dele é realmente uma atitude coerente. É preciso acabar com essa gente que está estragando o judaísmo. Do outro lado, este grupo que está estragando o judaísmo, se ouvirmos o que, e é sempre bom isso, ouvir os dois lados, não é? Se ouvirmos o que eles pensam e o que eles dizem, eles olham para o lado dos que se consideram verdadeiros judeus como judeus equivocados. Os verdadeiros judeus, dirão eles, somos nós, enquanto do outro lado dirão, somos nós. Então nós temos aqui dois grupos de judeus, todos cheios de zelo, com a marca profunda dos fariseus aqui, e aqui esses nazarenos muito parecidos também com as convicções dos fariseus da época. Então, dois grupos de gente cabeçuda, né? Cabeçuda, que defendem seus pontos de vista com muito zelo. Então, Paulo está no seu caminho. Como sair disso? Como fazer com que Paulo pense de outro jeito? Não? Ele está no seu caminho. No capítulo 9 do livro dos Atos, Lucas escrevendo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Assim começa, esse capítulo 9 é o capítulo da vocação de Paulo, sua conversão, caminho de Damasco, um capítulo especial nos Atos sobre Paulo, capítulo 9. Então, Lucas escreve isso, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse, pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Pertencendo ao caminho. Aqui há uma nota na Bíblia de Jerusalém que diz: caminho designa a conduta do homem, ou como aqui, da comunidade dos fiéis. Porque o texto dos Atos chama de caminho. Caminho é um modo de ser. Caminho é uma maneira de se comportar. Então, estes judeus nazarenos que seguem Jesus Cristo pertencem ao caminho. Veja, não são uma nova religião. Eles têm um modo de ser judeus. Eles se apresentam de uma forma diferente, sejam homens, sejam mulheres. E será então, ele pede cartas para ir a Damasco. E será no caminho de Damasco, indo atrás daqueles que estavam no caminho,
que Paulo vai encontrar o verdadeiro caminho.